a gente já aprendeu a movimentar aqui dentro do Inkscape, atualizar as vistas dentro do Inkscape e colocar os ativos do Inkscape. A gente agora pode vir e fazer o nosso primeiro render, tá? Vou colocar aqui vou posicionar aqui minha câmera, vou vir aqui nessa opção, que é a captura de tela, e quando eu clicar, ele já vai pedir para eu escolher uma área aqui e fazer a minha renderização. Quando eu clicar em salvar, o Inkscape vai fazer a renderização dele, que é uma renderização muito rápida, já que a gente está falando aqui de um dos renderizadores mais rápidos do mercado e também de um renderizador em tempo real. Então ele vai fazer a renderização de acordo com as configurações padrões do Inkscape. Finalizando essa renderização, vou mostrar aqui para vocês qual foi o resultado que a gente obteve. E essa daqui, que é a nossa primeira renderização. A gente pode melhorar aqui alguns aspectos dessa renderização, como qualidade, iluminação, sombra, horário do dia, contraste, e algumas outras configurações como relacionadas a céu. E como é que você faz isso? Aqui na aba do Inkscape, você vai vir aqui, nessa parte aqui onde tem um olho, que são as configurações visuais. Você vai clicar e você tem alguns painéis aqui, eu vou explicá-los individualmente para vocês. Os painéis são os seguintes: o principal, imagem, atmosfera, céu e saída. O principal, você vem aqui e você tem essa primeira parte, né, que seria estilo. Os estilos que a gente tem são basicamente esses aqui: o branco, o poliestireno e a visualização de luz. O branco e o poliestireno, eles são muito parecidos. Eles basicamente vão deixar o seu modelo totalmente em branco, sem nenhuma textura. Esse tipo de visualização serve, por exemplo, para você que quer fazer alguma arte, tá? Então fica bem interessante aí você utilizar isso todo em branco para fazer algum estudo, para fazer alguma arte, ou até fazer alguma prévia, se você ainda não tiver, por exemplo, definido os materiais do seu modelo, tá? O poliestireno é a mesma coisa, tá? Ele também continua com esse tom de branco, só que a diferença é que ele tem uma textura meio puxada para um isopor, meio puxada para um plástico, como se fosse realmente uma maquete física real volumétrica, tá? E por último, o de visualização de luz, como o próprio nome já diz, mostra onde no seu modelo 3D está tendo a maior incidência de luzes, sejam essas luzes artificiais ou luzes naturais, como por exemplo a do sol. E aqui a gente está vendo que, por exemplo, as áreas que tem mais vermelho são as áreas onde pega mais iluminação, e as áreas em azul são as áreas onde não se tem quase iluminação alguma. Como você pode ver, a parte que não tem iluminação é justamente a parte interna, já que nesse projeto não está configurado nenhuma iluminação, ok? Então vou voltar aqui para o módulo de visualização, que é o nenhum, que é o padrão, que é o que a gente utiliza para fazer os renders realistas. Eu já posso chegar aqui para falar com vocês sobre os esboços. Os esboços são os contornos do seu projeto. Por exemplo, eles iniciam zerados, mas quanto mais você aumenta os esboços, mais aparecem aqui essas linhas, né, essas coisas mais artísticas, mais expressivas. É útil para você fazer estudo, para você quando quer colocar um render que não fique tão realista, mas que fique com um tom mais artístico, você pode inclusive mesclar isso com essa visualização em branco, tá? Em alguns casos fica interessante realmente você ter aí esse tipo de visualização, tá? Dependendo da sua utilização, dependendo do que você vai fazer, mas no geral a gente coloca em modo nenhum e sem esboços, mas isso vai realmente de acordo com a sua intenção com o projeto. Já pulando aqui para a próxima fase, que seria a fase de câmera, a gente tem 3 tipos de projeções principais, que é a perspectiva, que é o mais semelhante ao que os nossos olhos enxergam de fato, a perspectiva de 2 pontos, como o nome já diz, 2 pontos de perspectiva, você já deve ter visto isso na faculdade, e por último a ortogonal, vamos falar por cada uma delas. Perspectiva comum, todos nós já conhecemos, é aquele tipo de perspectiva que a gente costuma enxergar, tá? Quando a gente coloca aqui esses 2 pontos de fuga na projeção aqui, vocês vão perceber o seguinte: observem essa lateral aqui, onde a gente tem essa parte aqui de recolhimento de lixo. Você pode ver que na nossa perspectiva, elas estão, né, apontando para cima. Quando a gente coloca 2 pontos de perspectiva, ela vai fazer isso aqui. Seriam 2 pontos e deixam a visualização mais reta. Viu só? Agora meu render está bem mais reto. Quando eu utilizo os 2 pontos de perspectiva,
Os dois pontos de perspectiva deixam a sua imagem mais harmônica. Então eu aconselho você a utilizar quando você for fazer algum render, onde o observador estiver com os olhos mais ou menos alinhados com a linha do horizonte. Dessa forma, o seu render vai ficar mais reto e mais harmônico. Porém, quando você olha para, por exemplo, para cima e coloca uma perspectiva olhando muito para cima, muito para baixo, as linhas não vão convergir, o que vai deixar o seu modelo 3D meio chapado, que é o que eu estou demonstrando aqui para vocês. Vejam como fica uma perspectiva estranha, ficam os pontos muito distorcidos. Então, nesses casos, é melhor que você faça os ajustes realmente no modo de perspectiva. E essa visualização ortogonal é aquela perspectiva que a gente vê no Revit, tá? Que é uma perspectiva mais técnica. Isso daqui, né, quando você começa a mexer aqui no Inkscape, você vai perceber que você não vai utilizar muito esse tipo de perspectiva. Mas, caso você queira fazer alguma parte artística, um render específico, por exemplo, de um ambiente pequeno, como um banheiro, como uma varanda, você pode fazer essa perspectiva, colocar alguns cortes, né, no próprio Revit, e com isso você consegue ter uma perspectiva mais artística. Se você misturar essa perspectiva com o branco e com os esboços aqui, veja só como o nosso modelo começa a ficar com uma cara realmente mais artística aqui, que você pode utilizar, por exemplo, para colocar em uma prancha, para você colocar em alguma entrega técnica ali dentro do projeto. Por exemplo, você está descrevendo algum material, alguma coisa na parte técnica do Revit, você salva isso aqui, você renderiza dessa forma e você joga dentro da prancha para deixar o seu projeto ainda mais detalhado, tá? Então, voltando aqui, eu vou tirar aqui essa projeção ortogonal, colocar em perspectiva, tirar os esboços e colocar o nosso modo em nenhum. E agora, a gente tem abaixo daqui dessa questão da câmera, a gente tem a questão da exposição automática. Tá? A exposição é basicamente o seguinte, é a quantidade de luz que entra pela câmera. Então, se a exposição estiver muito alta, a câmera vai absorver cada vez mais luz. Se a exposição estiver baixa, a câmera vai pegar menos luz, certo? Então, aumentando a exposição, veja como estourou aqui a iluminação, tá? E diminuindo a exposição, veja como ficou escuro o meu render, tá? E quando é que você vai utilizar isso? Você vai utilizar isso quando você tiver, por exemplo, em um ambiente mais escuro, com pouca iluminação, como é o caso desse corredor, tá? E aí você vai ajustar a exposição aqui para melhorar a iluminação. Você vai forçar uma iluminação dentro do seu render, certo? E o que é esse item de exposição automática? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Os nossos olhos e as câmeras têm uma questão de exposição que é o seguinte: quando ele identifica que um ambiente tem muita luz, ele vai e aí diminui um pouco para que a gente consiga enxergar melhor. E aí o contrário também se aplica. Quando tem um ambiente com pouca luz, as pupilas abrem, as lentes abrem para a gente conseguir enxergar mais luz. O Inkscape ele faz isso de forma automática. Por exemplo, você vai perceber que quando eu acessar aqui, dentro dessa área aqui do corredor, você vai ver que o Inkscape automaticamente vai clarear um pouco mais. Ele vai estar simulando essa questão da exposição automática e a questão das lentes. Olha só, quando eu entrei aqui, vejam que ele clareou um pouco mais. Eu vou me aproximar um pouco. Estão vendo que isso foi uma coisa automática, porém você pode, olha só como clareou agora, você pode travar isso. Você tirando a exposição automática, você que vai controlar isso aqui 100%, tá? Isso aqui é para quando você estiver desenvolvendo um render e você não estiver conseguindo encontrar a luz que você precisa. Então você vem aqui, tira a exposição automática e ajusta. Lembrando que quando você sair do ambiente escuro, o Inkscape não vai compensar a luz, então vai ficar realmente essa iluminação totalmente estourada. Então é bom tomar cuidado com isso aqui quando for utilizar. Eu deixo sempre exposição automática marcada e vou ajustando aqui, tá? Campo de visão. Se eu aumentar o campo de visão, é como se a câmera esticasse, né, aumentasse o ângulo da lente. Inclusive, alguns celulares já têm a lente ultra-wide, né, que é aquela lente que ela é maior, que ela abre mais a visualização. E quando é que você utiliza a visualização alta e a visualização baixa, né? Em momentos que você, por exemplo, esteja em ambientes internos menores que você quer mostrar um pouco mais desse ambiente. Então, ambientes internos você pode aumentar um pouco.
Lembrando que esse aumento aqui do ângulo da lente distorce o seu ambiente, tá? Então você vai ter que ajustar aqui, por exemplo, a perspectiva, por exemplo, 2 pontos e fazer alguns ajustes para que não fique tão distorcido no ambiente interno. E no ambiente externo, a mesma coisa. Você pode se afastar do objeto que você quer mostrar e você pode diminuir aqui a lente, que seria meio que simular um zoom. Só que quando você faz isso com essa questão do campo de visão, o projeto ele distorce um pouco, ele preenche muito mais a tela. Ou seja, recomendo o campo de visão mais baixo quando você for fazer um render externo e um campo de visão maior quando você for fazer um render interno. Mas isso é tudo questão de ajuste, tá? Isso você vai ter que ter o sentimento de fazer dependendo do render que você for desenvolver. Ok? Vou colocar aqui 90, que é o padrão. E a gente tem a questão da profundidade de campo. Profundidade de campo é basicamente o foco do seu projeto. Quando a gente liga a profundidade de campo, a gente pode aqui aumentar, por exemplo, ao máximo, só que você vai perceber que você não sentiu muita diferença. Porque o Inkscape tem uma questão do foco automático. Tá? A gente pode se aproximar aqui, por exemplo, da árvore e você vê que agora ele confundiu, ele não sabe o que ele vai focar. Ele acabou focando essa parte aqui, desfocou a árvore, desfocou o prédio. Então eu posso tirar a questão do foco automático e ajustar aqui no slide para escolher onde é que o meu foco está. Olha, o foco é essa mancha branca que está aparecendo. Então, selecionei o foco aqui, agora eu estou focando meu prédio e não estou focando a árvore. E aí você pode vir, fazer um ajuste aqui do foco, tirar esse 100% e deixar aqui um pouco mais ameno para que quando você renderize, o foco ele fique onde você quer e ele fique também com a quantidade que você quer. Vou salvar aqui também essa imagem. Observe que o Inkscape agora ele vai começar a trabalhar para renderizar a imagem e vai manter aqui o foco lá no prédio. Isso é questão de personalidade. Como é que você gosta da sua imagem? Você gosta com um foco um pouco maior? Você gosta com um foco um pouco menor? É bom estudar um pouco isso. Mas, no geral, quando a gente está trabalhando dentro do Inkscape, a gente não utiliza o foco, tá? O que é trabalhar dentro do Inkscape? É isso que nós estamos fazendo. Avaliando a questão do render, posicionando, enquadrando o render. E aí a gente trabalha dessa forma. Quando você for fazer o seu render final, você aplica esses estilos, aplica a questão da câmera, aplica a questão da profundidade de campo, dependendo do que você for utilizar. Agora a gente vem aqui na qualidade da renderização. A qualidade da renderização, como o próprio nome já diz, vai aumentar a qualidade do que você está vendo aí na sua frente. Só que também vai aumentar a qualidade da renderização final, tá? Então, recomendo que você trabalhe, se você tiver um computador de boa qualidade, aqui no médio ou no alto. E se você tiver um computador que não tenha muita potência, você pode aqui trabalhar no modo esboço. No modo esboço, o Inkscape ele vai tirar as reflexões, ele vai tirar algumas sombras e ele vai deixar o seu modelo muito mais chapado, tá vendo? Porém, o seu modelo também vai ficar muito mais leve para você trabalhar. Só que aí, quando você for renderizar, eu aconselho que você coloque aqui no alto, para que os seus espelhos funcionem, para que funcione a reflexão, para que funcione a luz artificial também, ok? Então eu vou colocar aqui no médio, para você ver a diferença. Vê que a parte interna aqui, ó, ele já calculou que essa parte tem mais sombra. E aí quando a gente coloca aqui no alto, por exemplo, ou no ultra, vou colocar no ultra, você vai ver que o modelo ele fica um pouquinho mais escuro, porque o Inkscape está calculando, de fato, a questão da... Olha aqui, ele está calculando, de fato, realmente a questão da incidência de luz. Então você pode vir e ajustar a questão de exposição e esses outros itens que eu mostrei para vocês. No próximo vídeo nós vamos conversar aqui sobre esse painel que é imagem. Te vejo lá.